Olá, estamos ao vivo para mais uma aula do Intensivão de Inglês do Post English. Vou colocar aqui nos comentários, aula 3 do Intensivão de Inglês. Intensivão de Inglês. Muito bem, aula 3 do Intensivão de Inglês. Vou entrar por aqui também para conseguir me acompanhar. Muito bem. Bom, para quem está acompanhando o curso, hoje a gente está fazendo a nossa terceira aula. Então a gente teve a primeira aula na segunda-feira, a segunda aula ontem, hoje quarta-feira a terceira aula. Esse curso vai até sexta-feira. Como ele é um curso intensivo, a gente vai dar alguns saltos quânticos. Então, a gente vai dar uma acelerada nos conteúdos que no curso tradicional, quando você fizer o Post English, que é o curso de inglês com post-its, lá pela plataforma, você vai perceber que você pode ter um pouquinho aí mais de tempo para assimilar cada conteúdo. Aqui a gente está correndo um pouco, que é para cumprir essa proposta de um intensivão, é para você conhecer o curso, para você entender aqui através dos post-its como você vai aprender inglês. Definitivamente de um modo rápido, seguro e prazeroso. Deixa eu só fixar o meu comentário aqui que eu não tinha fixado. Beleza, agora está fixado. Hoje a gente vai olhar para uma questão temporal e é muito importante a gente compreender que quando a gente vai aprender qualquer idioma, o tempo é uma coisa muito importante. Lembra que na aula passada e na anterior a gente estava olhando para os verbos e como a gente conjuga os verbos e constrói frases longas com 2, 3 verbos e até alguns complementos. A gente estava vendo que eu estou falando no presente, né? Então, to study vira I study, eu estudo, you study, você estuda. Na aula passada a gente viu como fazer a conjugação para ele e ela e it, que é aquele pronome que a gente só tem em inglês, que ele é neutro, ele não significa nada. Então fica he studies e she studies, ok? Na aula de hoje a gente vai olhar para como construir perguntas. E a gente vai dar esse salto quântico que é construir perguntas tanto no presente quanto no passado. E é super importante a gente saber que quando a gente está falando das línguas, o tempo é a coisa primordial, é a coisa mais importante para a gente saber. O presente é o que está acontecendo agora, hoje, essa semana, esse ano. Então eu posso ter um presente longo como esse ano, mas a minha referência é esse ano. Quando eu estou falando de alguma coisa de ontem, do mês passado, de anteontem, de agosto, tudo isso é passado, né? Então, ontem eu dei a segunda aula do intensivão de inglês. Ontem eu dei, olha o verbo dei. O mesmo verbo, que é o verbo dar, hoje eu dou a terceira aula do intensivão de inglês. Beleza? Eu vou fazer o mesmo esquema dos dias anteriores, porém hoje contamos com a ajuda dos nossos patrocinadores. Então eu tenho 2 celulares bons para tentar fazer uma transmissão um pouco melhor. Quero contar para vocês também que eu vou fazer uma transmissão melhor porque eu estou com celulares bons, mas os vídeos das aulas eles são gravados com essas câmeras maravilhosas, super boas, com lentes modernas, grandes, precisa ter porte de arma para operar essas lentes. E aí a qualidade dos vídeos do curso é uma outra qualidade daqui das lives, não é feito com câmera de celular, não é feito com tudo. Certo? Olá para todos que estão entrando, all the sweethearts. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então, deixa eu me convidar aqui para a live para gente poder continuar. Entrar ao vivo. Deve aparecer aqui para mim. Entrar ao vivo com curso de línguas. Vamos ver uma mágica. Tá acontecendo, peraí. Vocês me ouvem com ruído ou vocês me ouvem bem?
Me ouvindo? Vou fazer uma mágica. Estão me ouvindo bem ou com ruído? Com ruído. Então, peraí que algo deu um pouco errado. Vou tirar aqui. De novo. E agora, será que funcionou melhor? Ficou melhor o som? Com eco ainda, né? Então, peraí que eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o lado aqui dos telefones que ele vai funcionar. A gente está aprendendo. Agora, estou falando aqui. Melhorou? Melhorou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho? Agora ficou. Gente, se alguém aí estiver vendo, escreve aí para mim se está com eco, mas eu acho que tá, né? Porque tá vindo dali. Pronto, nada. Vou pôr meu fone. Beleza? Calma aí. Bom, que eu tô me ouvindo com eco. Eu tô me ouvindo com eco também, inclusive. Beleza, e agora como é que tá? Tá com eco, né? Ainda. Você vai tentar resolver. Peraí, que a gente vai ter medidas drásticas para resolver. Vamos lá. Agora sumiu o eco, né? Vocês conseguem me ouvir? Porque para mim sumiu o eco, mas eu não sei se sumiu o meu som inteiro. Alguém me diga algo, me diga alguma coisa, se meu som está melhor. Eu acho que tá. Boa, agora sim, ok. Então tá bom. Então, eu vou agora vai ficar confortável, agora vai dar certo. Agora pronto, resolvemos o que queríamos resolver. Eu volto com essa tela para cá. O que vocês estão vendo? Aqui a minha tela de post-its. Beleza. E agora vocês vão ver aqui. Vai dar certo. Pronto, um pouco de emoção para a gente começar a nossa terceira aula, para dar tudo certo. E aqui vocês estão vendo na tela de cima os post-its que a gente vinha trabalhando na aula passada, certo? Aqui talvez... Tá funcionando bem, né? Agora tá fluindo. Muito bem. Na aula anterior, a gente estava olhando, então, aqui para os verbos, quando a gente usa he, she ou it, que os verbos ganham um som de S no final. Então, o to study, ele vira she studies. Nesse caso, como é um verbo que termina com consoante y, eu tiro o y e coloco o IS. Mas é importante eu saber que é o som que faz diferença. Então, quando eu falo studies, o verbo normal é to study. Quando eu falo studies, é ok. Certo? Bom, she studies. Aqui eu tenho o verbo to want. To want, que é querer. Como é que eu falo eu quero? Eu só preciso tirar o to e conectar uma pessoa, né, para fazer a conjugação desse verbo. Então, I want. I want. Eu quero. Eu quero falar. Qual é o verbo falar? To speak. I want to speak. To speak.
Vou tirar esse place daqui para ele não atrapalhar a gente agora. Vou tirar esse goals daqui para ele não ficar no nosso caminho agora. E vou deixar isso aqui. I want to speak. Eu quero falar. I want to speak. Good? Se tiver alguma coisa aí que vocês queiram me avisar, eu acho que está tudo indo bem. Então, estamos seguindo aqui. I want to speak. Eu quero falar. Se eu quero falar inglês, por exemplo, eu só preciso colocar um English aqui. I want to speak English. Tem uma frase normal, boa, né? To need. To need é precisar. To need, precisar. E to work, trabalhar. To need, precisar. To work, trabalhar. Como eu digo eu preciso? I need. Como eu falo ela precisa? She needs. Vou colocar aqui um pouquinho mais para frente. She needs. Preciso acrescentar um som de S, porque she, no presente, essa regra vale para o presente, e é muito importante hoje a gente saber que existe uma diferença grande de presente e passado. Então, she needs, a regra do presente é que o verbo precisa de um som de S. A gente faz uma marquinha no verbo, faz uma marquinha no S aqui também, para a gente não esquecer, she needs. Como eu falo trabalhar em inglês? Trabalhar é to work. Work sozinho é trabalho. Trabalhar, to work. Então, quando eu coloco o trabalhar aqui, she needs to work. She needs to work. Ela precisa trabalhar. Beleza? Até aqui, a gente está só revendo o que a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Vou tirar esses studies daqui também, porque eu quero essa tela bem livre hoje para a gente seguir. Ok? She needs to work. I want to speak English. Eu quero falar inglês. Okay? Hoje, a gente está até agora fazendo afirmações. Certo? A gente está afirmando algumas coisas. I want to speak English. Hoje eu quero fazer uma pergunta. Então, em vez de dizer eu quero falar inglês, eu quero perguntar: você quer falar inglês? Primeira coisa, eu vou trocar o I por you, só para ficar um pouco mais coerente o jeito de perguntar, mas a gente pode perguntar com I também. Você pode se perguntar: eu quero falar inglês? Hoje é o dia de você se fazer essa pergunta e aproveitar para se matricular no Post English, que o link está aqui na bio. Tá aqui. Cadê? Aqui na bio. Se você entrar no link da bio, você vai receber um e-mail com todas as instruções, te contando do curso, você vai ter todas as informações lá e vai poder estudar inglês pela última vez na sua vida e pela vez definitiva. Muito. You want to speak English. Em português, eu só preciso mudar a entonação das perguntas para virar uma pergunta. Então, quando eu falo, você quer falar inglês? Para isso virar uma pergunta, eu só tenho que dizer, você quer falar inglês? Em inglês, a gente precisa lembrar que ela é uma língua econômica, mas é uma língua muito mais rígida com as palavras. Então, eu sempre vou ter nas perguntas uma palavra que vai me indicar que aquilo é uma pergunta e vai me indicar o tempo que aquela pergunta está. Então, quando eu quero perguntar se você quer falar inglês, eu só preciso colocar essa palavra aqui na frente, que no caso é um do. D-O. Do. Do you want to speak English? Quando eu coloco o do na frente das afirmações, eu transformo aquela afirmação em uma pergunta no presente. Quando eu tenho uma afirmação no presente, para eu transformar
numa pergunta, eu só preciso colocar um do aqui na frente. Do you want to speak English? Você quer falar inglês? Aquela pergunta bem clássica que a maioria de nós conhece. Vamos olhar aqui. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Ok? Bom, aqui é uma pergunta no presente, você fala agora, né? A minha outra pergunta também é no presente. Você quer falar inglês? Você quer hoje, você quer agora, você quer sempre. Tá? Aqui eu tenho uma frase também no presente. She needs to work. E eu quero transformar numa pergunta. Eu quero perguntar, ela precisa trabalhar? Ela precisa trabalhar? Então, lembra que para eu fazer uma pergunta, eu só preciso colocar um do aqui na frente. Só que o she, ele pede uma mudança no verbo, que é o som de S. Eu vou trazer esse som de S aqui para o do, e a primeira palavra da pergunta já vai ser does, nesse caso. Lembra da aula passada? Deixa eu só organizar aqui. Olha o toque, beleza? Mais ou menos. Beleza. Does she need to work? E, claro que eu preciso de uma interrogação para que subir uma pergunta. Does she need to work? Para quem está chegando agora, esse ES aqui lembra da aula passada do verbo go, que quando termina em O, a gente acrescenta ES, goes. Aqui o do vira does. Does she need to work? Does she need to work? Ela precisa trabalhar? Certo? A necessidade de colocar um complemento de som de S no presente, no he, she, it, ela só precisa estar em um lugar. Como eu tenho um verbo auxiliar aqui na pergunta, ele é a primeira palavra, ele me indica que é uma pergunta, ele me indica o tempo e me indica qual é a pessoa, eu coloco does também. Tá bom? Eu coloco o som de S no começo, logo de cara, eu vou colocar nele, no verbo auxiliar. Porque logo de cara, ele me diz o que está acontecendo. Tá bom? Para quem está chegando agora, a gente fez uma aula na segunda e uma aula ontem, que a gente conseguiu compreender essa estruturona grande que está aqui no meio. Hoje a gente está só acrescentando um post-it a mais. 2, né? Porque tem interrogação, que eu também faço em meio post-it para não ficar muito grande. Does she need to work? Ela precisa trabalhar? Ok? Então, a pergunta que eu tinha aqui era: do you speak English? E aí, eu criei um outro post-it aqui, com um does. E o que eu vou fazer com esse post-it? Does she? Eu vou colocar um ponto. Porque eu sei que quando aparece um ponto aqui no presente, ele precisa de um complemento. Então, eu vou colocar um ponto para lembrar que o does sempre vai com she, ou com he, ou com it. Ok? Does she need to work? Do you speak English? Se eu quiser perguntar, ele fala inglês? Então, aqui eu tenho uma pergunta. Você fala inglês? Então, primeiro, a gente vai pensar em mudar a pessoa. Em vez de perguntar para você, eu vou perguntar para ele e vou colocar um he aqui. Só que, como essa é uma pergunta no presente, isso aqui tá manco, né? Porque esse pontinho, no tempo presente, ele precisa de um complemento. Então, aqui, a pergunta também vai ser does. Does he speak English? Does he speak English? Ele fala inglês? Does he speak English? Até aqui, tudo bem? Quando vocês estiverem fazendo as aulas lá no Post English, na plataforma, vocês vão ter as aulas num vídeo de super qualidade. É sempre aconselhável você assistir as aulas
pela tela do computador ou conectar na televisão para você ter bastante espaço, porque aí a gente vai ter um monte de post-its nessa tela. Pelo celular é possível, a plataforma é amigável com o celular, você consegue baixar o Hotmart Sparkle, que é a plataforma da Hotmart onde o curso está alocado, né, a nossa casinha de aluguel do curso, mas pela tela do celular, as letras ficam realmente bastante pequenas, né? Então, se você já passou dos 30 como eu, talvez seja mais interessante ver pelo computador ou pela tela da televisão, ok? Bom, então quando você estiver vendo o curso, também é muito importante que você vá construindo os seus post-its enquanto eu vou te mostrando aqui. A gente tem que construir a língua juntos. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, que bom. Certo? Beleza. Aqui eu tenho uma estrutura de perguntas. O que eu preciso saber? Inglês é uma língua bastante estruturada. Inglês é uma língua germânica, né? Uma língua anglo-saxã. Essa palavra saxã significa que ela é irmã do alemão, irmã do sueco, irmã do dinamarquês, irmã do norueguês. E de algum jeito a gente consegue ir identificando algumas semelhanças quando a gente estuda um pouco desses idiomas. O que eu preciso saber é que esses são idiomas bastante rígidos, né? Não é igual às línguas latinas, o português, o espanhol, que não sei se eu vou pondo as palavras lá em qualquer lugar, né? É super fácil fazer poesia, fazer música nesses idiomas, porque eu tenho muita liberdade para usar as palavras. Inglês, não. Alemão também não, essas línguas também não. As perguntas em inglês sempre precisam de um verbo auxiliar. Vou tirar esse one aqui, para parar. As perguntas precisam de um verbo auxiliar coerente com quem eu estou perguntando, certo? Então, se eu mudar aqui para they, que são eles, não faz mais sentido eu ter esse does, eu vou deixar só do, certo? Do they speak English? Eu tenho um verbo auxiliar, depois eu tenho a pessoa, né, o pronome. Pronome é uma coisa que substitui um nome, né? Em vez de eu falar they, eles ou elas, em vez de falar o Francisco, a Maria, o Antônio, a Joana, eu falo they. Em vez de falar a Mirella, eu falo she, ela, ok? Então, eu preciso de alguém, de uma pessoa, e posso, em vez de perguntar, does she need to work? Perguntar, does Mirella need to work? Posso, certo? Mas preciso de alguém aqui, o primeiro verbo conectado com a pessoa, o primeiro verbo grudado aqui, fazendo a conjugação, certo? Então, aqui, o auxiliar me avisa que é uma pergunta, me avisa para quem, o primeiro verbo dando o tom da pergunta, né, a parte mais importante, os outros verbos sem conjugar. Então, to work é trabalhar, to eat, comer, to go, ir, to study, estudar, to play, brincar, e ou complementos aqui. Em English, eu posso ter uma outra palavra aqui só para a gente ganhar um pouquinho mais de vocabulário. French, certo? E o que é muito importante quando você estiver estudando inglês com post-its e com esse método? É muito importante que as palavras estejam sempre em post-its correspondentes à sua categoria. Os verbos vão estar sempre em post-its verdes aqui. Eu sempre escrevo o verbo em post-it verde. Eu sempre escrevo pronomes em post-its amarelos. Eu sempre escrevo substantivos em post-its laranja. E não apareceu aqui no nosso curso, mas vão aparecer no futuro post-its cor-de-rosa que vão servir para adjetivos e advérbios e preposições. E a gente coloca os post-its rosa por uma razão que ao longo do curso se faz entender, certo? É muito importante você não escrever cada palavra num post-it de uma cor à revelia, porque o método ele funciona, o seu cérebro ele vai construindo o idioma baseado nessas cores. É esse o mapa mental. Porque eu sei que aqui, onde tem um post-it amarelo, eu posso substituir por qualquer outro post-it amarelo que eu conheço. Eu sei que aqui, onde tem post-its verdes, eu posso trabalhar
com quaisquer outros post-its verdes que eu conheça. Então é por isso que a gente usa esse esquema de cores. Ele não é aleatório, tá bom? Ah, Daniel, mas no pacotinho de post-it que eu comprei, não tinha post-it verde, tinha post-it azul. Não tem problema, só que todas as palavras que eu escrevo no verde, você vai escrever no azul. Ou seja, os seus post-its azuis vão conter todos os verbos, certo? E essa é a técnica que vai fazer você avançar e que vai fazer você falar inglês de forma muito rápida. Olha, hoje é a nossa terceira aula, a gente já está sendo capaz de construir uma pergunta. Does she need to work? Good. Muito bem. Hoje eu prometi um salto quântico e olha só, essa rigidez da língua que faz eu ter uma estrutura, verbo auxiliar, pronome, verbo principal, outros verbos, complementos, ponto de interrogação, ela me permite que eu mude uma só palavra e mude completamente o sentido da pergunta. Se eu trocar o do, que é o verbo auxiliar do presente, pelo did, que é o verbo auxiliar do passado, então essa pergunta que era do they speak French? French, ganhei um vocabulário novo aqui, né? Francês. Do they speak French? Eles falam francês? Se eu transformo para did they speak French, eu mudei a pergunta para eles falavam francês? Ou eles falaram francês? Mudei uma palavra, mudei a conjugação da pergunta, porque eu mudei o tempo da pergunta. Então, do they speak French? Eles falam francês hoje? Elas falam francês atualmente? Did they speak French? Então, a sua amiga está contando que foi numa viagem e conheceu um grupo de canadenses, nananã, e ela queria conversar com eles, mas ela não fala inglês, ela não fala nada. E aí você pergunta, eles falavam francês? Did they speak French? No curso, eu sempre dou um monte desses exemplos, assim, imaginar uma situação onde você poderia usar essa frase. Porque é muito importante que a gente construa e que a gente fale frases reais do dia a dia. Frases que a gente falaria em qualquer conversa. Certo? A gente não trabalha com aqueles vocabulários decorados, tipo, situação de restaurante. Porque aí você decora, no restaurante você chega e o garçom te fala isso. Aí você pergunta aquilo, aí ele não sei lá. E aí você decora um diálogo, e se você chegar no restaurante da vida real, e o garçom que te atendeu decorou outro diálogo, porque ele aprendeu inglês em outro lugar, com outro livro, e aí não tem as mesmas palavras. Essa técnica também, essa construção com os post-its, é porque você pode mudar as palavras. Então essa pergunta aqui, did they speak French? Serve para perguntar se eles falavam português, se eles falavam alemão, se eles falavam russo, se eles falavam abobrinha, porque você só vai precisar mudar essa palavra. E inglês, francês, russo, abobrinha, vai estar tudo num post-it laranja. Com isso, o seu cérebro vai ganhando confiança e familiaridade com o idioma para falar o que você quiser, do jeito que você quiser, quando você quiser, com quem você quiser. Tá bom? Nada de decoreba. Eu quero te dar liberdade, eu quero que você se livre da aula. Eu quero que você estude inglês, termine e saia falando inglês por aí. Não quero que você fique 9 anos estudando inglês para te dar um certificado. Quero que você fale. Certo? Did they speak French? Quando eu vou construir uma pergunta no passado com he, she, it, eu preciso lembrar que esta regra vale só para o presente. No passado, did she need to work? Did she need to work? Ela precisou trabalhar ou ela precisava trabalhar? Did she need to work? Em inglês, não existe diferença. Eu vou deixar o this aqui para a gente lembrar que ele existe. E vou deixar o do aqui também, porque foi o tema da aula de hoje, do this. Eu não preciso, só enfocar aqui, beleza, tá aqui. Então, eu não preciso mudar nada, porque isso daqui é só no presente. Em inglês, é isso que eu estava falando, lembrei. O que eu estava falando é que em inglês não existe diferença no passado, que a gente tem no português, no espanhol, nas línguas latinas, quase em todas, eu me arriscaria a dizer em todas. Por exemplo, falou ou falava, falei ou falava, né? Falaram ou falavam.
A gente não tem essa diferença. Falei e falava, para o inglês é a mesma coisa, certo? Então, did she need to work? Ela precisou trabalhar ou ela precisava trabalhar? Eu vou entender essa diferença no contexto da frase, certo? Eu não tenho essa diferença de passado em inglês, mas eu tenho um outro passado que a gente não tem em português. Então, lá na frente, a gente vai aprender esse passado. No futuro, a gente vai aprender o passado. E aí fica muito claro se você tiver essa cabeça de que estou aprendendo uma nova língua, estou aprendendo um novo jeito de pensar e de olhar o mundo e de compreender o mundo. Ok? Aula de hoje. Do ou does, did. Essa é a primeira palavra que precisa aparecer numa pergunta do tipo sim ou não. Ou seja, qualquer uma dessas perguntas que eu construí na aula de hoje, se eu responder sim ou não, você fica satisfeito e feliz comigo. Ok? Vou voltar aqui para a minha carinha. Voltei? Voltei nada. Vou voltar aqui, me desligar dali para falar mais um minutinho com vocês e aí eu deixo todo mundo em paz.